Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade no século XXI. A tragédia ambiental no Rio Grande do Sul trouxe ao debate popular o tema que vem sendo discutido em fóruns mundiais desde a década de 90. Com o aumento das emissões de gases decorrente de atividades humanas, o clima de nosso planeta está se transformando rapidamente, resultando em eventos climáticos extremos, com padrões climáticos imprevisíveis. Comunidades estão enfrentando consequências devastadoras, como secas prolongadas, inundações e tempestades cada vez mais intensas. As mudanças climáticas não são apenas um problema ambiental, mas também uma questão social, econômica e de saúde pública, como ficou claro na tragédia do Rio Grande do Sul. Os impactos nas atividades econômicas podem ser desastrosos, com perda de áreas cultivadas, paralisação das atividades industriais e comerciais, destruição da infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações, além da paralisação dos setores de saúde e educação. Como isto vai nos afetar nos próximos anos? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. É fundamental se considerar a influência das mudanças climáticas na vida humana, na natureza e na economia. Mudanças climáticas já estão afetando fortemente a vida de populações inteiras. E os mais vulneráveis, como os mais pobres e os habitantes de regiões costeiras e montanhosas, têm sido os mais afetados, enfrentando deslocamentos, escassez de alimentos e aumento de doenças relacionadas ao clima. Diante desse cenário, é imperativo que sejam adotadas ações concretas para mitigar e se adaptar às mudanças. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, investir em fontes renováveis de energia, promover a conservação dos ecossistemas são medidas essenciais para garantir um futuro sustentável para gerações presentes e futuras. As mudanças climáticas representam uma ameaça global que exige uma resposta coletiva e urgente. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade de cuidar do nosso planeta, adotando práticas sustentáveis e pressionando governos e empresas a agirem em prol da preservação do meio ambiente. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com Caco Graça, que é supervisor de emergências ambientais da SEMA, e o professor Luiz Jorge, da Universidade Estadual do Maranhão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Caco. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Bem, parece que as previsões dos especialistas ambientais estão se confirmando. Ou o que acontece no Rio Grande do Sul é um fato isolado, Caco e Luiz? Bom, fato isolado. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Arthur. Não é um fato isolado. Na verdade, isso já vem acontecendo em vários países. A gente tem escutado, a mídia tem divulgado em larga escala. Aqui no estado mesmo nós já temos situações em menor escala, né? Mas que também acontecem de forma sazonal e de forma esporádica. Então é um fato que vem se revelando, como você mesmo falou, as previsões, né? Que vem acontecendo e a gente precisa estar atento. Professor, os estudiosos, né, eu li alguma literatura antes de a gente começar aqui, essa questão de mudanças climáticas a gente acha que é bem recente, até o aquecimento da Terra começou a aparecer na mídia a partir da década de 80. As primeiras previsões são do início do século XX, né, até as primeiras medições da temperatura pré-era industrial e pós-era industrial. O que foi dito esse tempo todo que não houve essa repercussão e o mundo parece que não se preparou? Bom, primeiramente quero saudá-los a todos, ao nosso público, ao senhor e por estar ao lado desse grande homem que é o Dr. Caco Graça, um exemplo de profissional dedicado a monitorar a situação do estado do Maranhão e com o senhor que tem um nome que o precede. Tá? Muito obrigado pelo convite. Bom, ciência é algo que a sociedade ainda não está acostumada a falar e nem a ouvir. Os pesquisadores são considerados visionários por alguns, por simplesmente terem condições de ter uma visão além do alcance do presente, do tempo presente. Então, quando nós falamos de ciência,
nós estamos falando em olhar o presente, observar os fatos que aconteceram no passado e prever, não com aquela coisa da bola de cristal, mas prever com muitos dados, com estatística, quais são as nossas perspectivas de futuros, em curto, médio e longo prazo. Curto, questão de meses, poucos anos. Médio prazo, 1 década, 2 décadas no máximo. E acima de 3 décadas nós falamos de longo prazo. Mas por que eu estou falando desses prazos específicos? Porque quando nós falamos de clima, nós temos que trabalhar com pelo menos 30 anos de observações ininterruptas de condições atmosféricas. Mas você fala de séries temporais. De séries temporais passadas, de né? muitos e muitos anos anteriores. 3 décadas. E no Brasil, nós temos alertas relacionados a dinâmicas de chuva desde muito antes de 1941, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquele problema todo. Tá? Então nós temos dados sistemáticos no Brasil a partir de 1895. E a partir da década de 1910, portanto, 114 anos atrás, já há alertas. Infelizmente, os nossos processos de ocupação não foram acompanhados de um planejamento adequado de ocupação territorial e muitos políticos que passaram durante esse último século não olharam muito para os alertas científicos. Bem, não há dúvida de que parece que há um descompasso entre o trabalho da comunidade científica e a resposta das autoridades. E talvez até uma conscientização, talvez um pouco levado por alguns excessos, né, de que alguns ativistas acabam levando o pânico e não são levados muito a sérios. Essa questão do clima, que a gente vai falar inicialmente, e a gente está trazendo isso para cá, porque ficou claro lá no Rio Grande do Sul, que quando acontece um evento extremo dessa natureza, ele deixa a infraestrutura do Estado arrasada, como ficou, toda a parte de telecomunicação, energia, pontes, estradas, as indústrias paralisadas. O impacto na agricultura não se sabe ainda como é que vai acontecer. Mas eu estava conversando antes de iniciar aqui o programa com o Caco, ele estava falando do monitoramento, né, e que, segundo as informações dele, o Maranhão hoje tem um sistema de acompanhamento e monitoramento através do órgão lá da SEMA e da própria Universidade Estadual, que tem o Centro de Meteorologia, que parece ser mais avançado que lá do Rio Grande do Sul, que é um contrassenso, porque é uma região que claramente vai sofrer mais esses eventos climáticos extremos, né? Eu estava lendo um pouco sobre El Niño e Laninha, essas coisas todas que a gente que é leigo não entende muito, e parece que a América do Sul ficou no meio de 2 extremos, né? O Pacífico e o Atlântico, um no lado com El Niño, outro lado com Laninha, ficam brigando e sobra para cá, né? E muito mais no Cone Sul do que aqui, a gente que está perto do Equador, não é isso, Caco? Bom, veja bem, acho que o professor Luiz Jorge foi bastante feliz quando ele vem puxar a questão da ciência. E a gente, como servidor público, né, precisa trazer a ciência, mas a gente faz um esforço hercúleo para trazer uma linguagem que a população possa entender. Porque o linguajar científico, ele necessita, ele carece de ser técnico para que ele tenha credibilidade. Mas o nosso papel é fazer isso. Então, só para complementar, a gente traz essa discussão aqui também, porque muitas vezes eu sou professor universitário, o professor Luiz também, não sei se o Caco também é, e às vezes a gente conversando entre nós, a linguagem fica muito técnica. E quando a gente vem trazer ao grande público, a gente quer fazer o contrário, a gente quer uma linguagem que vocês entendam o que está acontecendo, não é isso, Caco? Exatamente. Então, quando a gente fala da questão de monitoramento, e a ciência hoje nos presenteia com a paleoclimatologia, que é uma forma de você enxergar o passado, como o professor Luiz Jorge disse. Existe um geólogo americano chamado William Hudman. Ele lançou um livro que é muito interessante, aproximadamente uns 14 anos, chama Terra Transformada. Então, a partir de testemunhos de mantos de gelo da Sibéria, ele sai analisando a questão do CO2 na atmosfera. E ele vai muito além de 1895, porque ali são dados de eras geológicas, né? Ele vem fazer um recorte onde ele foi muito feliz de dizer que desde quando o momento o homem se tornou sedentário e começou a ocupar as planícies, começou a produzir, começou a esperar a sua caça,
ele já começou a emitir CO2 na atmosfera. Então esse processo, ele não vem da agora. O que nós temos que entender, e por isso que eu falo isso, a climatologia, ela nos dá a necessidade de analisar uma série temporal de 30 anos. Mas em 30 anos, uma área se torna uma grande cidade. Em 30 anos, uma população de uma região, ela pode dobrar. Então, as consequências atmosféricas, os movimentos atmosféricos, eles regem numa série histórica geológica e a humanidade ela se comporta no seu tempo humano. Então, o que eu tinha de volume de pluviosidade há um período de 30 anos atrás, poderia até ser o mesmo de hoje, mas eu tenho um ambiente mudado, eu tenho ocupações irregulares, todo mundo quer asfaltar a sua rua, todo mundo quer impermeabilizar a praça para poder andar de skate. E para onde a água vai escorrer? Como ela vai percolar o solo? Precisa entender todo esse contexto. Então, de posse disso, que é o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente nesse monitoramento. Só interrompendo um pouco, Caco, a gente aqui no Brasil não tem muita cultura de drenagem, né? Drenagem urbana. Existem programas, até a nível federal, para incentivar os governos, as prefeituras a trabalhar em drenagem profunda, mas esse parece que não tem muita repercussão, né? Porque é obra escondida, né? Pois e isso, inclusive, a gente tem situações que todos os anos acontecem, de decretação de situação de emergência em determinadas áreas, porque houve aqui uma grande inundação. Bom, primeiramente vamos esclarecer, toda inundação ela está associada ao curso hídrico. Então o que a gente vê nesses casos é problema de alagamento urbano, é drenagem urbana. Então você tem um processo de não tratamento da drenagem, tem uma chuva de 30 milímetros, vai ocupar ali. Aí vem a manchete dizer inundação. Então, isso também confunde a população nesse contexto e tudo é mudança climática. Então é necessário que realmente tenha uma política de drenagem. Eu acho que a terminologia é importante, né? O que é inundação, o que é alagamento. Agora tem uma coisa interessante a gente sempre vai estar se reportando a esse caso lá do Rio Grande do Sul, que parece que foi o mais extremo que teve no Brasil. Sim. Um dos maiores. Então eu acho que aqui, professor, eu acho que quando a gente tem grande chuva na faixa de 100 milímetros, né? Já tivemos muito maiores. Já. Por exemplo, no ano de 2011, em janeiro de 2011, em apenas 14 horas do início do mês, nós tivemos um volume de quase 180 milímetros, ou seja, algo quase 2 vezes maior do que o que caiu no Rio Grande do Sul. Qual é a diferença de nós não termos entrado no caos total e boa parte do Rio Grande do Sul ter colapsado? Tem uma situação excepcionalmente diferenciada. Nós temos um relevo embora mais plano, temos também algumas irregularidades. Ou seja, nós temos cotas de relevo, altitudes diferentes e com isso nós temos uma rede de drenagem que vai bater diretamente no mar. Tá? Eles não têm isso. Eles estão interiorizados e toda a sua drenagem vai convergir para sistemas de lagos e esses sistemas de lagos ao final vão convergir para o oceano por uma abertura ou poucas aberturas muito estreitas. Tá? Nosso caso específico de criticidade, vamos dizer assim, são em áreas de aterros, sobretudo situadas na parte interna da barragem do Bacanga. Então, essa é a nossa principal zona de criticidade. Mas a barragem consegue regular de alguma forma, né? A barragem consegue regular em partes. Ela já entrou em colapso por 2 vezes nos últimos 15 anos. Há um processo necessário de reforma de todas, não apenas das suas comportas, mas de todo o barramento em si, porque já há indícios desde o ano de 2010, estudos feitos pela Prefeitura Municipal de São Luís e pelo Governo do Estado, apontam que há um afloramento de água da Bahia no ambiente interno do lago. E isso é crítico, porque a cota máxima do lago do Bacanga está abaixo da cota máxima de maré, aproximadamente 2 metros abaixo. Então ali com a criação da barragem do Bacanga, nós criamos uma depressão. E essa depressão fica com terras expostas e aos poucos, em função do traçado urbanístico adotado no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX, com a criação do que era a Avenida Presidente Médici, que se transforma em Avenida dos Africanos,
toda aquela área passa por um processo de aterros. E hoje qualquer chuva acima de 10 milímetros já causa alagamentos pontuais. E acima de 30 milímetros já começa a gerar problemas sérios no Coroado, Coroadinho, Salinas do Sacavém. Então são situações que a drenagem ela é essencial para ser pensada, mas antes da drenagem nós temos que ver que ali eu não tenho cota de escoamento de água. Isso é uma coisa interessante, porque a gente estava conversando aqui antes do início do programa, que, por exemplo, boa parte da área que foi alagada, estamos falando de Porto Alegre agora, claro que a situação lá na Serra Gaúcha, no interior, é diferente. Mas foram áreas que foram tomadas da água, né? Foram avanços em relação ao Lago Guaíba, né? E aqui em São Luís a gente tem vários exemplos. Nós temos aquela área toda da Areinha, o aterro do Bacanga, e temos também a própria península da Ponta da Areia, Sim. que era de fato uma ponta da areia e hoje não é mais. E há 40, 50 anos atrás, quando essa tomada, né, do espaço da água ela iniciou, não se tinha bem dominada a tecnologia de fundações como nós temos hoje. Então hoje nós temos prédios ali de 20, não sei nem se já chegou a 30 andares. 15, o máximo é 15. Máximo é 15, mas aí tem mais os andares. Os pilotis, dá quase 20. E aí você tem outras situações mais graves ainda, né? Então isso está muito claro. Me parece claro, né, Caca? Eu não sei se é essa mesma percepção de vocês. Inclusive, nos dias recentes saiu uma pesquisa da NASA, eu não sei se aquilo é verdade, que aparece tanta coisa aí, de que São Luís seria uma das cidades que seriam submergíveis, né, submersíveis no crescimento Nível médio. do nível da água. Né? Uhum. Só para dar como exemplo, lá em Porto Alegre, que eu conheço bem, porque tenho um filho que mora lá, fazendo um comparativo que aconteceu em Porto Alegre, como se o centro da cidade fosse submerso, a península fosse submersa, o Calhau fosse submerso e a água chegou no Coafume e Vinhais. Então veja só de que o que pode fazer a água, claro que uma outra configuração geográfica e geológica, né, professor? Isso. Mas saber que coisas extremas que ninguém imaginava que ia acontecer, acontece. Mas a gente vai dar uma paradinha aqui. Lembrando que negócio na pauta tem o apoio de Cimento Bravo, Energético Team Power, Guaraná Geneve, Seabra Automações e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. Já já a gente vai saber mais sobre os impactos das mudanças climáticas. Fica aí que já voltamos.